Olá, bem-vindos ao Como Funciona de Verdade. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem nenhuma análise que revele o que acontece por trás das promoções. Hoje vamos falar sobre o truque por trás das assinaturas mensais. Introdução: o compromisso silencioso. No aparentemente conveniente mundo dos pagamentos automáticos, onde a facilidade e o esquecimento voluntário escondem dinâmicas sutis, gesta-se uma fidelidade de impacto recorrente. Esta não é a história de um golpe descarado, mas a de um modelo de negócio cujo valor se baseia na sua inação, uma engrenagem cuja fatura transcende o uso real. Nos algoritmos impessoais da plataforma, em uma paisagem de ofertas e renovações tácitas, um sistema opera com precisão psicológica. De aspecto moderno e serviço digital, eles não são os causadores diretos da despesa, mas os arquitetos silenciosos do custo recorrente. Seu nome é modelo de assinatura, uma estrutura inteligente que, ciclo após ciclo, se torna um motor opaco do consumo passivo. Mas reduzi-lo a um pagamento por acesso seria ignorar o abismo da inércia, os preços introdutórios e os cancelamentos labirínticos que o definem. Este não é o relato de uma fraude ilegal, mas de uma retenção obsessiva, cujo único propósito é sustentar receitas em um ambiente de atenção limitada. As assinaturas são um reflexo fiel da utilidade ou documentos de uma estratégia de captura de valor. Que comodidade permitiu que este pequeno vazamento constante se tornasse uma lenda de inevitabilidade? Sua operação é a do sucesso de um design comportamental, uma rede de assinantes que, mês a mês, não consegue, ou não prioriza, interromper o fluxo da cobrança automática. É o mapa vivo de uma cegueira por conveniência. Seus aumentos são atribuídos à evolução do serviço. Seus termos são um labirinto de opções, e eles, a entidade calada por trás da cobrança no seu cartão, são apenas um lembrete leve nos extratos bancários. Sua persistência não é um triunfo da lealdade, mas um trágico reflexo de até onde pode chegar a passividade diante daquilo que não dói no instante. Este ambiente, onde o pagamento recorrente é uma norma não auditada e o aumento é tolerado desde que não dobre o valor, criou uma estufa perfeita para sua rentabilidade. A sociedade, ao preferir o mito da comodidade digital ao incômodo de cancelar, tornou-se, sem saber, validadora de sua mecânica, permitindo que sua base de receita previsível escalasse sem resistência. Sua figura ergue-se, portanto, não como a de um ladrão visível, mas como a encarnação de uma verdade perturbadora. Às vezes, a cobrança mais lucrativa não requer um grande consumo, mas a construção lenta e meticulosa de um hábito de não decisão. Mecanismos e o abismo da inércia. O custo do esquecimento. Para entender o arquiteto das assinaturas, devemos olhar para um sistema brilhante não pela ilegalidade, mas por uma relação assimétrica de atenção e uma desconexão radical entre valor percebido e cobrança recorrente. Nascido na economia digital e na nuvem, em um ambiente de acesso e não de propriedade, seu universo desde o princípio foi psicológico e fluido. Sua função aparente, a conveniência, foi uma sombra. Seu verdadeiro motor, a monetização da procrastinação, foi o sol e a tempestade de seus balanços. O modelo pregava que o serviço oferecido, independentemente do seu uso ativo, deveria renovar-se em silêncio. Os usuários cresceram sob este dogma, isolados em sua própria aversão a trâmites. A semente de sua retenção não foi o ódio ao cliente, mas uma dependência cultivada, a promessa de uma utilidade que ensinava desprezo pela avaliação contínua. Seu único refúgio foi a comodidade da continuidade que eles demarcavam. Esta não foi uma relação simplesmente transacional, foi um doutrinamento no pagamento por inércia. Após o clique de aceitação, o cordão umbilical financeiro forjava-se de maneira quase imperceptível. A semente de sua rentabilidade germinou no vácuo da atenção. Seu único motor autêntico foi uma necessidade patológica de gerar um fluxo de caixa previsível, de reverter qualquer queda no engagement real. Não construíram uma cobrança exclusivamente por uso. Antes,
despojaram-se de qualquer laço evidente com o consumo ativo. Para então, a empresa já havia encontrado seu território definitivo, o período de teste e a renovação automática. No mercado e na experiência do usuário, autoproclamava-se um facilitador essencial, uma entidade cujo único propósito era eliminar fricções. Neste reino do acesso imediato e da estabilidade financeira para o negócio, os cartões dos usuários, especialmente aqueles que não se auditam, tornaram-se não algo vil, mas algo produtivo, a matéria-prima para um ritual privado que alimentava o abismo insondável de suas métricas de retenção. Este design inicial foi tão profundo que anulou qualquer urgência de cancelamento. A inércia não só lhes ensinou a monetizar o esquecimento, mas também incutiu que a dificuldade para cancelar era uma barreira de saída legítima. Este conflito, entre o desejo de acesso e o terror aos trâmites, encontrava uma saída perversa na faturação silenciosa. Ali, na quietude da cobrança recorrente, podia extrair valor sem medo do exame, pois a preguiça não protesta, não fala, não perdoa. Assim, sua busca não foi só de satisfação, mas de um fluxo de receitas que fosse ao mesmo tempo constante e totalmente alheio à intensidade de uso, uma réplica perfeita da relação de dependência que tinham com a sua falta de tempo. A entrega do serviço não os comprometia a demonstrar valor a cada mês. Os condenava a perseguir a invisibilidade do pagamento eternamente nos extratos de conta de outros, transformando sua oferta em uma utilidade financeira passiva e tangível. O cenário da renovação. O cartão como santuário e armadilha. Ao contrário de uma compra única, cujo mundo é a decisão consciente, o território absoluto da empresa foi o espaço hermético, automatizado e esquecido do seu método de pagamento salvo. A cobrança, a data de renovação, o e-mail de notificação não foram meros lembretes. Foram sua oficina astuta e seu mausoléu comportamental. Seu método não surgiu de um impulso arbitrário inicial, mas de uma obsessão pela retenção e uma fricção aterradora. Primeiro, não cobra abertamente sem dar algo. Sua ferramenta inicial é o período de teste gratuito. Projeta funnels de conversão com preços introdutórios, estabelece lembretes opacos e os apresenta ao usuário. Ali, na experiência de onboarding, realiza a engenharia do compromisso, separa o valor percebido, acrescenta benefícios sociais e cria hábitos de uso. Seu modus operandi não responde à malícia, mas a uma lógica meticulosa de conversão. Aproveita seu conhecimento da psicologia do usuário e da inércia do pagador para operar sem cancelamentos em massa. Mais tarde, quando o usuário já está habituado, começa com os reajustes de preço ou a degradação da oferta promocional. Suas vítimas conhecidas foram consumidores de todos os tipos, como o usuário que já não usa o app, mas segue pagando a taxa por manutenção de conta. Cobra-lhe por armazenamento que não usa, aplica-lhe aumentos por novas funcionalidades e dificulta-lhe o cancelamento. Aqui não existia o confronto, apenas o ato em si e a extração silenciosa do pagamento automático. O cartão, esse símbolo de consumo para a maioria, tornou-se para a empresa uma cripta viva, um dispositivo que ocultava seu modelo de negócio com a mesma eficácia com que se ocultava a simplicidade de dar baixa. Foi o cúmplice passivo de uma sociedade que preferia pagar a gerenciar, permitindo que sua renovação se desenvolvesse em um loop privado por anos, confundindo a fidelidade involuntária com a sofisticação de um serviço digital. Este espaço não era só um esconderijo. Era uma extensão de sua própria lógica de negócio baseada em engagement. Cada notificação, cada página de configuração estava imbuída de sua astúcia de design. Os passos que criava, para pausar em vez de cancelar, para oferecer descontos de última hora, não eram meros gestos, mas ferramentas de uso em sua operação diária, integrando a retenção nos atos mais mundanos. Assim, o painel de assinatura transformou-se em um ecossistema fechado onde o acesso e o pagamento, o usado e o cobrado, o simples e o complexo, coexistiam em uma simbiose perfeita. Eles eram ao mesmo tempo o provedor, o cobrador
e o beneficiário deste microcosmo, um arquiteto frio de um universo em miniatura, onde eles ditavam as leis da renovação e do esquecimento. Perfeito. Essa foi a primeira parte da história das assinaturas, onde desenterramos as origens de seu modelo e a cobrança que se esconde nessa conveniência aparentemente inofensiva. Mas a história mal começou. O que veio depois, o impacto na saúde financeira pessoal, o debate sobre a ética do Dark Pattern e, sobretudo, como esses mecanismos se filtraram no DNA do digital, mudando a percepção da propriedade para sempre, é uma história igualmente fascinante e tenebrosa. Não percam a segunda parte, onde responderemos às grandes perguntas. Como funcionam exatamente as táticas de retenção e o famoso free trial? Que outros charges fantasmas e assinaturas zumbis se infiltram no seu extrato? E como é que esse sistema se tornou o imposto da preguiça digital na sua vida? Se ainda não o fizeram, inscrevam-se e ativem o sininho de notificações para que não percam a continuação deste tema que redefiniu o custo de acessar. Na próxima, o legado da cobrança invisível. Qual assinatura vocês acham que tem e que talvez já não usem? Deixem nos comentários enquanto esperam a segunda parte. Até logo!